Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou vocês que vão se inscrever assim que o vídeo acabar. Vamos responder a nossa caixinha de perguntas nessa sexta-feira. Tem muita gente que tem sexta-feira como o dia mais esperado, né? Para acompanhar o canal, justamente para poder ver a caixinha. E tem gente que ignora. E tem gente também que não sabe como é que participa. E eu sempre começo os vídeos da caixinha explicando para você que está aqui pela primeira vez que para participar da caixinha você tem que seguir o Instagram @Pautas e Táticas. Normalmente às quintas-feiras eu deixo lá a caixinha, na sexta eu venho aqui, respondo, gravo e normalmente já posto no mesmo dia. Se houver alguma exceção, algum obstáculo no caminho, eu aviso quando o vídeo será postado, ou a própria caixinha é postada num dia diferente, mas enfim, dessa vez tudo dentro dos conformes. Sempre deixo também a instrução de até 3 perguntas por pessoa, e para vocês também terem cuidado com as perguntas repetidas. Eu peço para vocês olharem as outras caixinhas, temos uma playlist aqui no canal, e também os vídeos que foram soltados na semana, porque muitas vezes quando o assunto é muito quente, eu já faço o vídeo logo e provavelmente a pergunta que você queria deixar já foi respondida num vídeo específico, beleza? Mas vamos lá para a nossa resenha da semana. Um dos espectadores mais assíduos é o Araújo Juliano 12, praticamente toda semana ele tá batendo ponto aqui com as suas 3 perguntinhas e quase sempre é o primeiro a deixar a pergunta lá. Então, valeu, Juliano. Hoje, além da seleção campeã do mundo, né, a Argentina, quais são as outras candidatas para 2026? Cara, eu acho que a Espanha é uma seleção que está vivendo grandes anos aí, um ótimo momento, tem uma excelente safra, vai chegar como uma das favoritas. A França, sempre muito forte, também vai chegar como candidata ao título. E por mais que seja meio que uma piada batida, de que a gente sempre acredita e nunca dá em nada e tal, a Inglaterra, cara. A Inglaterra está muito mais perto de título do que a gente imagina, muitas vezes. Eu acho que a Inglaterra vai chegar forte também na próxima Copa do Mundo. E cedo ou tarde a gente vai ver, cara, a Inglaterra ganhar uma Copa do Mundo. E como eu disse, eu acho que a Inglaterra vai ganhar uma Copa antes do Brasil ganhar o Hexa. Vamos ver se eu tô certo ou não. É só uma impressão e opinião que eu tenho, beleza? Mais uma aqui do Juliano. Sem clubismo, qual é o maior time do Brasil? Cara, acho que isso aqui depende muito da régua que a gente vai usar, né? Normalmente a gente usa a régua dos títulos. Inclusive eu fiz aqui um vídeo, não era para falar sobre tamanho de clube, mas era para ranquear os pesos dos títulos. Deu uma polêmica danada, porque alguns títulos eu não considerei para a lista, outros eu dei um peso diferente do que a galera tava pensando. Eu tive até que trancar os comentários desse vídeo, que tinha muita gente raivosa lá nos comentários desse vídeo, e aí quem liderou o ranking foi o Palmeiras, né? É o maior campeão do Brasil, então ganhou muitos pontos com isso. Ah, mas não tem mundial. Mas se a gente for somar cada peso que eu dei a cada título, somando todos os títulos relevantes, ele acabou somando mais pontos do que todas as outras equipes. Ah, mas eu não concordo que seja o Palmeiras porque o Palmeiras não tem mundial. Ou aquela Copa Rio de 51 não é considerada mundial. O São Paulo é o primeiro tricampeão mundial. Aliás, é o único tricampeão mundial, é o primeiro tricampeão de Libertadores. Pode ser considerado também o maior time do Brasil, São Paulo. Por muito tempo eu achei. Se a gente for pegar a tradição, jogadores muito importantes, o fato de ter tido o rei do futebol Pelé, o Santos pode ser considerado o maior time do Brasil. Se a gente for pegar pelo midiático, tamanho de torcida, o Flamengo pode ser considerado o maior time do Brasil. Eu acho que vai ficar entre esses 4, cara. Não vai ser nada muito diferente, não vai fugir de nenhum desses 4, não. Para mim, o maior time do Brasil, eu não consigo apontar um, mas está entre esses 4, tá? São Paulo, Palmeiras, Santos e Flamengo, beleza? A terceira aqui do Juliano. Emiliano Martínez é um goleiro superestimado? Primeiro, vamos definir que superestimado não é a mesma coisa que um goleiro ruim, tá? Dito isso, ele é superestimado sim. Ele não é o melhor goleiro do mundo, não foi em nenhum dos últimos anos aí, por causa da Copa do Mundo ele ganhou vários prêmios, por causa da Copa América também, mas tá longe de ser o melhor goleiro do mundo, tá? Eu coloquei inclusive no top 5 num vídeo que eu fiz essa semana, mas eu até deixei claro, eu acho o Ter Stegen, por exemplo, que não estava no meu top 5, por conta desse longo tempo lesionado, lesão séria, a gente não sabe como ele vai voltar. Então, pela interrogação, eu deixei o Ter Stegen de fora. Mas eu acho o Ter Stegen melhor goleiro do que o Emiliano Martínez. Eu acho o Alisson, goleiro brasileiro, melhor. Eu acho o Oblak melhor.
Então, considerar o Courtois, o Neuer, muito melhores. Então, você achar o Emiliano Martinez o melhor goleiro é superestimar. Agora, dizer que ele é um goleiro ruim também é subestimar. Eu acho ele um bom goleiro, ponto. É um goleiro nível Aston Villa, que é o clube em que ele está hoje e provavelmente não vai chamar, ainda não chamou, e se não chamou até agora, provavelmente não vai chamar a atenção de nenhum outro clube maior ou mais ambicioso do que o próprio Villa, beleza? Com todo respeito ao Villa também. Valeu, Juliano. Isaac, o que você acha da formação 3-4-3 com um quadrado no meio campo? Eu gosto muito, Isaac. Inclusive é o WM, né? É a formação que o Guardiola usou no City, campeão europeu, em 22-23, né? Com 3 zagueiros. No caso dele, tinha 2 laterais ficando de base, um zagueiro central, o outro zagueiro subindo, né? Para fazer a dupla de volantes. Aí 2 meias e 3 atacantes. No caso da versão clássica do sistema, 3 defensores, 2 volantes, 2 meias, 3 atacantes. Eu acho muito equilibrada. São praticamente 5 jogadores cuidando da defesa e 5 do ataque, né? 3 zagueiros, 2 volantes. Do meio para trás, 2 meias, 3 atacantes. Né? Do meio para frente, 2 pontas e um centroavante. Eu acho bem equilibrado, eu gosto dessa formação, tá? Mas, assim como toda formação, você precisa ter material humano para fazer ela funcionar. Não é porque eu gosto, né, dela, das variações dela, que qualquer time vai dar certo nela. Não vai. Beleza? Valeu, Isaac. André que tem trocado uma ideia muito maneira aí comigo no privado. Um abraço aí pro André. Qual 11 histórico você acha que é o mais difícil de escalar? Para mim, o da seleção brasileira. Ah, cara... Eu acho que tem 2 tipos de dificuldade. A dificuldade por ter muita opção, que é o caso da seleção brasileira. E aí você tem que escolher 11 e vários outros bons nomes vão ficar de fora. E tem a dificuldade que eu acho maior ainda, que é o de escalar cara que tá faltando peça ali para você considerar para um tipo de time como esse, que às vezes fica muito discrepante, né? Esse time teve um atacante muito bom, mas um lateral mais ou menos. Aí você vai ter que colocar os 2 no mesmo time. É complicado. Eu acho isso aqui mais difícil. Mas eu acho que a maior das dificuldades é quando você não tem conhecimento para fazer esse tipo de time. E aí te falta pesquisa, te falta instrução, informação, te falta estar acompanhando direito, e aí você não consegue fazer, beleza? Eu fiz aqui, tem uma playlist aqui no canal dos 12 grandes, os 12 considerados grandes, né? No futebol brasileiro, os 4 cariocas, os 4 paulistas, os 2 gaúchos e os 2 mineiros. Alguns eu tive realmente que fazer uma pesquisa maior, e certamente os torcedores desses clubes vão discordar bastante das minhas seleções. Então, alguns foram bem mais difíceis do que outros. Hoje em dia, se eu tivesse que fazer de novo, eu teria muita dificuldade, por exemplo, de fazer de alguns clubes nordestinos, né? Do Vitória, do Bahia, do Sport, do Náutico, do Santa Cruz, enfim. De vários times, né, nordestinos, eu teria muita dificuldade de fazer. Lá do Centro-Oeste, eu não tenho conhecimento de como seria o 11 histórico do Goiás, enfim. Então, quanto menos a gente acompanha um time, mais difícil é fazer. Agora, quando a gente tem muito conhecimento e muita opção, é até divertido, cara. E é mais questão até de gosto, às vezes. Não é nem esse cara aqui é certamente maior do que esse. Não, às vezes esse aqui pode ter pontos mais positivos do que o outro para você escalar ou não. E aí vira muito questão de gosto e de critério pessoal, beleza? Mais uma aqui do André. Dentro do jornalismo esportivo, quem são suas referências? Cara... eu, quando quis me tornar um jornalista esportivo, eu nunca pensei que eu ia trabalhar fazendo comentários, colocando minha cara na câmera. Eu achava que eu ia trabalhar mais nos bastidores, mais na redação. Eu sempre me considerei com um texto muito bom, e eu aprendi bastante coisa também na prática e na faculdade, né, de como adaptar determinados tipos de texto a determinado tipo de linguagem e tal. E aí, quando eu comecei na prática, a trabalhar como comentarista em transmissões, e aqui no canal também, eu comecei a me espelhar nos caras que eu acompanhava na televisão, ou que escreviam, né, nos blogs, na internet e tal. Então, meus comentaristas preferidos são o Rafael Oliveira, o Bruno Formiga e o Paulo Vinícius Coelho, né, o PVC. Esses são os meus 3 preferidos, mas eu me espelho em várias, cara. No Renato Rodrigues também é muito bom, fala muito sobre tática. Paulo Calçade também, impecável nos comentários dele.
O Pedrinho, atual presidente do Vasco, quando eu era comentarista, entre os ex-jogadores, eu achava ele brilhante, sabe? Os comentários que ele fazia era muito bom, muito bons. Então esses aí são os meus preferidos, beleza? Tem playlist aqui no canal também com os meus comentaristas, repórteres e narradores preferidos. Entre os repórteres, cara, os correspondentes internacionais da TNT Sport, cara, Marcelo Beckley, Clara Albuquerque, Fred Caldeira, o Arthur Quesada mais assim, né, pelo personagem dele, pela zoeira, mas também é um ótimo profissional. E a Tati, cara, eles são excelentes. Então também estão ali entre os meus preferidos, mas, enfim, eu não sou repórter de campo ou investigativo ou que faz entrevista, já trabalhei com isso, mas não sou mais e não é algo que eu quero pra mim. Mas também admiro muito o trabalho deles, tá? Também estão ali entre os meus preferidos, especialmente o Fred e o Beckley, tá? Eles são fenomenais. Mais uma aqui do André. Burburinho de Rafael Leão no Bayern começando. O que você acha da chegada do português? Cara, eu vou te falar que eu já pedi muito a contratação do Rafael Leão pro Bayern em outras temporadas. Nas temporadas mais recentes, o que a gente ouve falar dele é que é um cara, às vezes, displicente nos jogos, que muitas vezes escolhe jogo para poder se dedicar um pouco mais e ir um pouco melhor e tal. E, pô, se ele realmente chegar no Bayern, ele vai ter que mudar esse tipo de postura, porque o alemão não admite isso. Ele vai ter que se dedicar ao máximo em todas as partidas, especialmente de Bundesliga, que lá é tratado como prioridade, tá? Não é a Champions, é a Bundesliga, que é o campeonato que ocupa a maior parte do seu calendário e que depende só de você ser o melhor para ser o campeão. Então o Bayern trata como prioridade a Bundesliga. E se o Rafael Leão quiser escolher só jogos de Champions para poder dar o seu melhor, ele vai ser limado por lá. Então vamos ver. Primeiro se vai chegar e se chegar qual vai ser a energia dele, né, o espírito dele, o ânimo para poder se dedicar ao máximo aí nos jogos. O fato é que o Bayern está precisando de um ponto esquerdo. Eu gostaria do Wirtz, gostaria do Rodrigo. O Rafael Leão talvez fosse uma terceira ou até quarta opção, porque o Nico Williams, que é um cara que esteve muito ligado ao Barcelona, eu acho possível o Bayern tentar a contratação dele. Eu também gostaria que ele fosse ali pensado até antes do Leão, tá? Como uma opção ali de reforço. Imagina, né, o Rodrigo, ou o Nico Williams, ou o Wirtz, né, junto com o Musiala, Olise e Kane. Ia ficar um timaço, filho. Valeu, André. João Victor. Primeiro uma aguinha, né? Uma bicadinha na aguinha. Faz tempo que eu não venho aqui gravar uma caixinha tomando uma cervejinha, né? Vai rolar. Em breve vai rolar de novo. Por enquanto vamos na água mesmo. João Victor. Qual a sua opinião sobre o 0-0 não pontua e derrota perde um ponto? Isso está sendo discutido mesmo? Tipo, oficialmente? Eu já vi alguns debates e tal, mas isso está sendo, sei lá, a FIFA ou alguma liga está considerando isso aqui a sério? Porque eu acho uma péssima ideia e muito injusta. Porque o 0-0, cara, muitas vezes o clube pior, né, que se considera um time pior do que o adversário, busca realmente esse antijogo, esse 0-0, né, se dedica em ter uma defesa ali mais sólida para poder não tomar o gol, porque sabe que não vai ter ali a capacidade de também ferir o adversário, então se pelo menos não perder, tá dentro do objetivo deles ali, e objetivo cumprido, missão cumprida, merece pelo menos um pontinho. A minha opinião é essa. E pô, derrota, perder um ponto, não. Acho que derrota, não pontuar, tá de bom tamanho também. Ah, mas o 0-0 e 1-1 não é a mesma coisa, 2-2 e 3-3 não é a mesma coisa. Pô, é a mesma coisa, pô, nenhum time ganhou, é empate. E é isso. A gente gosta de jogos com mais gols, mas jogos com mais gols também podem significar jogos pior jogados, ou menos bem jogados, né? Todo gol nasce de alguma falha, seja na origem, seja na finalização da jogada. Tem alguma falha, alguém falhou. Nem todo mundo faz tudo perfeito e aí o gol sai. Né? Falando de atacantes e defensores, tá? Então, todo gol resulta de alguma falha. Um jogo com muitos gols tem muitas falhas. Às vezes um 0-0 é mais bem jogado do que um 3-3. Beleza? Essa é a minha opinião. Mais uma aqui do João Victor. Se o segundo atacante é um jogador mais móvel, como era o ponta de lança? Mais móvel ou mais fixo? Cara, uma boa pergunta, mas eu leio o ponta de lança quando ele surgiu aqui no Brasil, né, no 4-2-4, como quase um meia pela esquerda.
Porque você tinha dois volantes, né? Um primeiro volante e um meia-direita, que era esse meia-armador, o que a gente lê como camisa 8, às vezes até como segundo volante. Jogava mais à direita, e aí mais à esquerda jogava o segundo atacante, quase como um segundo atacante, mas que na verdade era um meia atacante, né? Um meia pela esquerda vindo de trás, se aproximando do ataque para atacar ali ao lado do centroavante, se tornar esse quarto elemento, né, da linha ofensiva. Então, não é um cara nem muito fixo, mas também não exatamente imóvel como um segundo atacante, tá? Mas é um cara que vinha de trás, se aproximando, chegando, partindo do meio campo para poder se aproximar ao ataque, beleza? Esse era o ponta de lança. Que depois, quando migrou pro 4-2-3-1 ou pro 4-3-1-2, sendo esse 10 clássico que joga por trás do 9, ficou bem mais nítido qual era a função do ponta de lança do que quando ele surgiu ali no 4-2-4. É muito mais um jogador que era elo entre meio-campistas e atacantes do que só meio-campista ou só atacante, beleza? É o 10 clássico do futebol brasileiro. O 10 que é artilheiro. É o Pelé, é o Zico, é o Alex, é o Kaká, é o Rivaldo, é o Raí, é o Djalminha, enfim. Esses são os 10 clássicos, são os pontas de lança, beleza? Mais uma aqui do João Victor. Quem você traria para o Real Madrid na próxima temporada para reforçar a defesa? Ai, difícil, cara. Vai trazer o Arnold, né? Não é exatamente um jogador defensivo, mas um lateral direito, provavelmente vai fechar com o Real Madrid. Eu não traria nenhum lateral esquerdo, não. Eu acho que houve-se ali uma conversa sobre o Davis, né? Mas o Davis acabou renovando com o Bayern. E eu acho que o Alaba ainda pode servir bastante ali, saindo da zaga e indo para a lateral, para ser uma opção ali, caso não se tenha o Mendy, não se tenha o Fran Garcia. Então eu não contrataria nenhum lateral esquerdo. E para a zaga, o Militão já teve 2 LCA, tem o Rudiger, precisa de pelo menos 2 zagueiros, né? Eu acho que pelo menos um ali de altíssimo nível tem que trazer. A gente vai ver os principais zagueiros do mundo. Van Dijk acabou de renovar com o Liverpool, não vai vir. Rubem Dias, do City, acho difícil eles liberarem. Guardiola também. Bastoni, o melhor zagueiro canhoto do mundo. Difícil ainda liberar. Mas de repente, se for o caso do jogador querer ir, talvez consiga. Mas o Real Madrid tem até adotado uma tática de atrair o jogador pelo interesse no fim do contrato, aí o cara não renova para forçar uma saída e o Real Madrid vai lá e pega esses caras de graça. Não seria o caso do Bastoni. Então por isso que eu acho difícil vir. Saliba, do Arsenal, muito bom jogador. Será que vem? Não sei. Enfim, eu tentaria pelo menos um zagueiro de altíssimo nível. Eu dei aqui alguns nomes, mas acho todos eles muito difíceis, beleza? Se quiserem um nome aí, ó, torcida merengue, que vocês vão gostar muito, é Kim Min-jae, do Barcelona. Do Barcelona, olha. Do Bayern de Munique. Podem ir lá e pegar que vocês vão, ó, vocês vão gostar muito. Puta que... Nossa, vocês vão adorar o Kim Min-jae. Valeu, João. Felipe Gabriel. Felipe Luiz tem nível para chegar à Europa? Cara, acho que qualquer conclusão definitiva sobre o Felipe Luiz, técnico nesse momento, ela é muito prematura. Muito precipitada. Ele não tem nenhum ano como treinador ainda. Então, eu acho que ele vai ter nível se ele continuar bem do jeito que tá, se ele realmente ali... Eu nem sei se ele já tem curso da UEFA, qualquer coisa assim, mas se ele se dedicar aos estudos, continuar aprendendo, evoluindo e não estagnar, como foi o problema de vários treinadores brasileiros, né? Ser vencedor num determinado período e achar que porque já venceram, não precisavam se atualizar, não precisavam estudar mais, que eles já eram ali os sabedores de tudo, e aí não quiseram continuar melhorando como técnicos, pararam no tempo. Não me parece que vai ser o caso do Felipe Luiz, tá? Acredito que ele vai um dia suceder o Simeone, inclusive, no Atlético de Madrid. Mas vamos ver, vamos esperar para ver. Beleza? Valeu, Felipe. Heraldinho V13. Atualmente, Estevão é a maior promessa do Brasil? Sim. Ou há algum jogador que pode mostrar mais? Eu acho que a maior promessa é o Estevão. É onde a gente está depositando as nossas maiores esperanças. O nosso jovem que tem o teto mais alto. Que tem maior potencial de melhora. Eu acho que sim. Eu acho que é o Estevão. Tem o Endrick também, né? Mas eu acho que o Estevão é mais talentoso até pela posição que joga. E o Endrick, cara, eu realmente acredito que o Endrick
nunca será titular do Real Madrid. Não pela qualidade dele, mas, pô, se o Real Madrid um dia precisar contratar um centroavante titular, ele vai olhar primeiro pro mercado, depois pro Endrick, sabe? Então acho que um bom caminho pro Endrick seria ser emprestado para um time que ele possa vir a ser titular, né, galgar mais minutos, construir uma carreira bem consolidada. E aí talvez, quem sabe, se o Real Madrid quiser repatriar ele, precisar dele para ser titular, que ele esteja realmente evoluído e maduro, tecnicamente falando, taticamente falando, para poder retornar ao clube com essa condição de ser titular, e vai fazer. Do contrário, eu acho que vai ser mais um Odegaard. Veio para o Real Madrid, vai ficar sempre ali na reserva, não vai conseguir mostrar todo o seu potencial, até ser emprestado e comprado em definitivo para um outro clube em que ele possa ter bastante constância. Não é um demérito ao Endrick, muito pelo contrário. O cara com 17 anos chamou a atenção do Real Madrid. Pô. Não é qualquer jogador, mas eu acho que ele fez o caminho mais difícil, né, de ir para um time gigantesco, maior do mundo, antes de fazer um pit stop ali num clube menor e construir a sua carreira na Europa e chegar no Real Madrid com um status mais elevado do que só um jovem jogador promissor saindo do Brasil, beleza? Mas esses dois aí são os mais promissores, o Estevão um pouco mais. Espero mais do Estevão do que do Endrick nesse momento. Onde eu tava aqui? Pergunta do Heraldinho, né? Foi essa. A primeira, agora a segunda. Acha que o Brasileirão precisa de um pacote gráfico fixo, que nem a Premier League? Acho que você tá falando daquele envelopamento, né? Eu acho até que tá tendo isso, cara. Se você for olhar as redes sociais, você vai ver um padrão bem estabelecido. Eu, quando falo de tabela de Brasileirão, alguma coisa assim, eu procuro usar, inclusive, aquele padrão. Eles usam agora o patch na camisa também, com aquele símbolo bonitinho. O troféu já há algum tempo não tem mudado, é o mesmo. Então, meio que já aconteceu essa padronização ali da identidade visual, né, do Brasileirão. Acho que isso vai se fortalecer mais se um dia for criada uma liga. A gente vai ter uma identidade visual bem mais singular e particular da divulgação do Campeonato Brasileiro, tá? Eu gosto. E eu acho que já está tendo. Então não vou dizer se precisa, porque já está tendo, então não preciso. Mas precisa continuar existindo, não pode ficar mudando a cada ano ou de tempos em tempos. Acho que tem que manter ali para ficar fixo na nossa mente que aquele envelopamento é do Brasileirão, beleza? Valeu, Heraldinho. Heraldinho mandou duas só dessa vez, eu acho. Agora o João Destro, eu tenho que ler devagar aqui, porque tem 4 balõezinhos dele aqui. Eu não sei se um continua o outro, eu acho até que continua assim, mas vamos lá. Hoje ainda existe aquele 4-3-3 com 2 volantes, 1 10 e 3 atacantes, que era popular aqui no Brasil nos anos 80? Cara, essa leitura de 2 volantes, 1 10 e 3 atacantes é hoje conhecida como 4-2-3-1. Eu acho que só mudou a nomenclatura mesmo. E as funções defensivas, né? Já que os pontas, eles têm que recuar ali pro lado dos volantes, né? Numa fase defensiva. O meio atacante, ele vira segundo atacante também, nessa fase defensiva. E muitas vezes, aqui no Brasil principalmente, os pontas não eram atacantes no 4-2-3-1. Era um meia que jogava mais aberto. Então ele foi lido muito mais como meio campista aberto, um winger, do que exatamente como um terceiro atacante, ou enfim, um ponta de fato. Mas só mudou a nomenclatura, tá? Esse 2 volantes, 1 meia, 3 atacantes é o 4-2-3-1 moderno, beleza? Então ele ainda existe. A segunda aqui do João Destro. Qual opinião considerada impopular ou cult você tem sobre o futebol? Não sei, cara, se essas opiniões são... o André, inclusive, estava conversando comigo ontem. O André que fez aqui as perguntas sobre... Quais foram as perguntas do André? Já esqueci. Sobre o 11 histórico, sobre o burburinho do Rafael Leão e sobre minhas referências no jornalismo. Estava conversando comigo no privado ontem e ele falou que ia perguntar sobre os motivos de eu achar melhor no mata-mata o time fazer o primeiro jogo em casa do que fora. Porque ele sabe que eu tenho essa opinião. E eu sei que a maioria das pessoas não concorda comigo. Mas eu acho que essa seria uma opinião que se encaixa entre essas aí, né, impopulares que eu tenho. Eu acho que e tem vídeo aqui, eu acho que eu nem preciso me explicar, porque tem vídeo aqui eu
dando os meus argumentos sobre isso. Mas rapidamente falando, o time que faz a primeira partida em casa, se você considera jogar em casa uma vantagem, que é mais fácil um time vencer em casa do que fora, então o time que faz a primeira em casa, ele consegue construir um placar com mais naturalidade, sem precisar vencer por um placar específico, né? E aí joga a responsabilidade de ter que reverter esse resultado pro outro lado, sabe? E aí o outro time fica com o relógio como um inimigo, sabe? Pô, eu tenho que fazer o gol, eu tenho que construir o placar, porque daqui a pouco o tempo vai acabar, e aí à medida que as coisas não vão acontecendo, a torcida vai te pressionando, você vai ficando mais ansioso, mais nervoso, né? Vai errando mais, vai tentando a jogada errada, vai pensando bem menos, vai tendo menos tranquilidade no jogo. Eu até falei, quando ele me perguntou isso, quando o André me perguntou isso, eu dei o exemplo, eu tenho essa opinião pelos mesmos motivos que o Arsenal ter vencido o Real Madrid por 3-0, chegou ao Bernabéu praticamente classificado. O Barcelona, que venceu o Borussia por 4-0, chegou ao Signal praticamente classificado. O Botafogo, na semifinal da Libertadores ano passado, enfiou 5 no Peñarol no jogo de ida. Foi ao Uruguai virtualmente classificado. A final da Copa do Brasil do ano passado, Flamengo e Galo. Primeiro jogo no Maracanã, 3-1 pro Flamengo. O Galo não conseguiu fazer os 2 gols que empatariam o jogo e ainda perderam o jogo mais uma vez, né? Tomaram ali 1-0. Então, alguns placares que têm se repetido estão corroborando muito mais com essa minha opinião, de que a verdadeira vantagem no mata-mata de 2 jogos é de quem faz o primeiro jogo em casa. Beleza? É a minha opinião, que eu tenho certeza que é impopular. A maioria prefere decidir fora, mas eu prefiro... prefere decidir em casa, mas eu prefiro fazer o primeiro jogo em casa e o segundo fora, beleza? Acho que fazer o segundo em casa, ele só é de fato uma vantagem se você vencer ou empatar o primeiro jogo. Aí leva tudo para o seu ambiente. Ou se você perder de pouco, perder de 1-0, 2-1, placar irreversível e tal, mas ainda assim você é obrigado a fazer tal resultado, ou para empatar, ou para levar para os pênaltis. Eu não gosto da sua obrigação. Eu acho que você jogar a obrigação pro outro lado é muito melhor. Eu acho muito mais fácil você tentar construir o resultado no primeiro jogo, quando você tem um mando de campo. E aí no segundo jogo você só administra. Beleza? Tem o relógio ali como seu aliado. Pra quem não ia dar muitos detalhes sobre a opinião, eu acabei falando demais, né? Perdão, galera. E aqui eu acho que essa aqui é mais comprida, né, a pergunta dele. Que usou 2 balãozinhos. Vamos lá. Quais jogadores você acha que valorizam demais pelos títulos que ganhou, mas não era tudo isso na parte técnica? Exemplo. Meu pai diz que o Cafu é mais lembrado pela carreira do que pela qualidade técnica. Entendi. De fato, Cafu era um grande lateral. Era melhor atacando do que defendendo. Muita gente critica muito os cruzamentos dele. E ele foi reprovado em muitas peneiras, né? Antes de começar de fato a carreira como ponta e depois foi recuado como lateral. A gente pode avaliar isso aí, né? E tem gente que gosta daquele tipo de comentário de boteco. Se ele fosse tão bom mesmo atacando, ele não era recuado, ele era mantido como ponta. É uma visão. Mas nos anos 90 quase ninguém jogava com ponta. Então assim, cara, de fato o Cafu ele é alçado a um patamar de melhor lateral, ou de um dos melhores laterais, pelos títulos, por ter sido o cara que mais vestiu a camisa da seleção, o único que jogou 3 finais de Copa. E aí eu vejo muitos gringos, por exemplo, considerando ele o melhor lateral de todos os tempos. Ele não é o melhor lateral nem brasileiro, pra mim. Ele não é mais lateral que o Leandro, ele não é mais lateral que o Carlos Alberto Torres. Tenho dúvida se ele é melhor do que o Daniel Alves foi no auge. Tenho dúvida. E outro jogador que é assim também, cara, e pode até ser considerado uma opinião impopular também, é o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos é considerado um zagueiro de um nível muito mais alto do que ele é. E ele é um ótimo zagueiro, melhor da década de 2010. Não tiro esse lugar dele. Mais regular, enfim. Muito mais pelos gols que ele faz do que pelo que ele era defensivamente mesmo. E eu sou muito crítico a ele defensivamente, porque é um cara que bate muito.
É muito violento. E muitas vezes é um pouco nublado. Primeiro porque ele jogou com o Pepe, que é um cara muito injustiçado, que foi taxado como violento por lances isolados, sendo que o Sérgio Ramos é quem era mais violento na dupla ali. E também, cara, além dos gols que ele fazia, o fato dele ser o capitão do time, ser sempre uma imagem ali associada a ele levantando as taças, ele era sempre um símbolo das conquistas e tal, do Real Madrid, a partir do momento que ele foi capitão, gols decisivos em finais, mesmo sendo zagueiro. Então isso tudo superestimou o Sérgio Ramos e o tamanho dele para a história do futebol. Acho que ele é o melhor zagueiro da década de 2010, ponto final. Passou disso o elogio, melhor zagueiro de todos os tempos, seleção da história do futebol. Aqui já é superestimar. Eu faço esse paralelo com o Cafu, tá? O Cafu foi o melhor lateral direito dos anos 90. Ponto final. Passou disso o elogio, superestimou o Cafu, beleza? Obrigado aí, João. Gabriel Baltazar. Acha que falsos pontas serão uma tendência no futuro? Não, não acho não. Acho que está surgindo cada vez mais pontas, inclusive, em todo o mundo, não só no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente começou a usar muito meia de ponta, porque a gente estava começando a migrar o 4-2-2-2 para o 4-2-3-1. Então muito segundo atacante virou ponta, muito meia virou ponta, né, para usar a plataforma moderna, mas sem o material humano necessário para fazer o sistema fluir da forma que deveria. Então a gente começou a investir muito mais em pontas, e aí os laterais que passavam o tempo todo ficaram cada vez mais comedidos. Esse é um outro motivo para eu achar que não, né? Se hoje a tendência maior é você ter lateral que defende melhor ou que apoia por dentro e não os que apoiam por fora, que teriam mais proveito com o falso ponta, né, que é o que centraliza um pouco mais para abrir o corredor para o lateral, então você vai ter mais ponta, realmente ponta de fato, surgindo cada vez mais, e aí esse lateral também vai ficando mais de lado. Então não acho que falso ponta é uma tendência para o futuro, não. Mais uma aqui do Gabriel Baltazar. Eu me esforço, mas ainda não entendi a diferença do 4-3-3 para o 4-1-4-1. Cara, tem dois vídeos. Essa aqui eu vou recomendar realmente os vídeos, que aí você vai entender um pouco melhor. Vai lá na playlist sobre análise de sistemas táticos. Tem vídeo sobre o 4-1-4-1 e tem vídeo sobre o 4-3-3. Acho que vai te elucidar e vão ser explicações que vão te dar mais profundidade e entendimento do que eu tentar explicar aqui em pouco tempo para o vídeo não ficar tão longo, tá? Vai lá nesses dois vídeos da playlist, lá no Pautas e Táticas mesmo, análises de sistemas táticos, tem um vídeo sobre o 4-3-3, tem um vídeo sobre o 4-1-4-1, você vai entender as diferenças, beleza? A terceira aqui do Gabriel Baltazar. Considera Thales Magno segundo atacante? Sim, ou meia atacante, ele pode fazer as duas, tá? Eu achava ele até mais meia atacante do que segundo atacante. Hoje eu acho ele mais segundo, né? Porque quando o time estava jogando com o Ramon, ele era sempre muito mais uma opção ao Depay do que uma opção ao Garro. Então, o técnico que está lá no dia a dia trabalhando, treinando, tá vendo ele desempenhando melhor como segundo atacante, então ele não é meia, né? Ele é segundo atacante. Também considero ele mais segundo atacante. E a última aqui, antes de eu atualizar para ver se tem mais, é a do Erenildo 35. Qual a diferença do futebol brasileiro para o futebol argentino? Cara, hoje em dia essas escolas e estereótipos, elas estão muito pouco exploradas e perceptíveis, sabe? Hoje em dia a gente joga um futebol muito mais global. Mas se a gente for falar na essência, o futebol argentino, ele sempre foi um futebol mais pausado, ele sempre foi muito dividido em duas escolas próprias argentinas, que é a escola menotista e a escola bilardista. A escola menotista era uma escola do desempenho, da beleza técnica, da qualidade dos jogadores, e nisso surgiram os enganches, né, alguns segundos atacantes também. É a escola que revelou para o mundo, por exemplo, o Maradona, beleza? E a escola bilardista, apesar que foi com o bilardo que o Maradona foi campeão do mundo, era uma escola do resultado, tá? Era a escola resultadista, era a escola que não tinha medo de ser catimbeira, mais defensiva, a escola do vamos contra-atacar, ganhar de 1-0 e fechar a casinha. E aí sempre houve uma, como eu posso dizer, uma polarização de opiniões
sobre qual dessas escolas argentinas aqui era melhor. A Menotista, eu acho que ela se assemelha mais à escola brasileira, que é uma escola mais técnica, que é uma escola mais do brilho do jogador individual, né, do talento puro, dos caras, da arte, do improviso. Só que a gente teve muito mais isso com jogadores de ataque, com pontas. Eles tiveram isso muito mais com os camisas 10, né, os grandes meios-campistas. O nosso 10, né, era o ponta de lança, era o artilheiro, era o Zico. O ponta de lança argentino, o Enganche, era o Maradona. Era um cara mais fantasista, mais driblador, mais artístico. Então acho que essa é a principal diferença. E a escola bilardista é uma escola um pouco mais do resultado e mais semelhante às escolas de mais força física. Às vezes tem uma influência alemã, né, do futebol europeu não tão técnico assim. Que aí dependia, às vezes, por exemplo, do time de 86 da Argentina, campeão do mundo, nas mãos do Bilardo. Para quem não associou o nome, Menotismo, César Luiz Menotti, técnico campeão do mundo com a Argentina em 78. Bilardismo, Carlos Salvador Bilardo, técnico campeão do mundo com a Argentina em 86, tá? Tem vídeo aqui também sobre isso, né? O menotismo, o bilardismo e o bielcismo também, que é uma terceira vertente do Marcelo Bielsa, que aí bebe muito mais da fonte da escola espanhola holandesa, beleza? Mas aqui o bilardismo, em 86, o Bilardo ele contou muito com o Maradona e com o brilho individual do Maradona, inclusive transformou ele de Enganche em segundo atacante, para que o time se preocupasse em defender, dar a bola no Maradona e deixar ele decidir os jogos no talento dele. Mas os outros jogadores eram guerreiros, operários ali a serviço do Maradona. Tem um pouco de bilardismo no Lionel Scaloni e na seleção campeã do mundo em 2022, né? É um técnico que não se acanha em mudar as estratégias para cuidar um pouco mais da defesa. Ele chegou a usar 4 volantes em algumas partidas, né? Contra o Brasil, ele usou Paredes, Enzo, McAllister e... quem era o outro? Paredes, Enzo, McAllister... Depou. 4 volantes, né, contra o Brasil. E aqui no Brasil, se alguém usar 4 volantes, por mais que sejam ofensivos, versáteis, jogam pelo lado, cara, vão matar o técnico da seleção brasileira se alguém quiser usar 4 volantes em algum jogo. Então, na Argentina eles podem fazer isso, porque o que importa é ganhar, é o resultado no conceito bielcista. Perdão, no conceito bilardista. E no conceito menotista é um futebol mais plástico, mais técnico, mais semelhante ao futebol brasileiro, beleza? Não sei se eu te respondi, mas é basicamente isso, né? As diferenças aí das escolas que hoje em dia estão cada vez menos perceptíveis, né? Hoje a gente joga um futebol que não obedece vamos jogar a brasileira, a holandesa, a espanhola, a italiana, a inglesa, a alemã, a argentina, húngara. Não existe mais isso. Hoje existe, vamos jogar posicional, vamos jogar no contra-ataque, vamos jogar em bloco baixo, vamos jogar gegenpressing, isso é que existe. Tá? Você escolher não pela escola, mas escolher pela estratégia em si. Beleza? E pelo que eu vi aqui, galera, acho que essa foi a última pergunta, não tem mais. Atualizei aqui para ver se tinha mais perguntas. Então essa foi a caixinha da nossa semana, 38 minutos, mais ou menos ali o tempo da caixinha de semana passada. Muito obrigado a quem participou dessa semana. Semana que vem tem mais, né? Se você não participou, quer participar, não sabe como, não prestou atenção no começo do vídeo, Instagram, @pautas e táticas. Segue, fica atento aos stories. Normalmente nas quintas-feiras eu deixo a caixinha lá. Você clica, pode fazer até 3 perguntas. Na sexta-feira eu gravo o vídeo e posto no canal para vocês, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!